A CPI Violência Sexual contra Estudantes do Ensino Superior realizou mais uma reunião em ambiente virtual com 2 oitivas. A deputada doutora Damares Moura, do PSDB, presidente da CPI, comunicou a falta de quórum na reunião e o anúncio que ela aconteceria de maneira informal. Ela fez questão de manifestar repúdio ao julgamento do caso Mariana Ferrer. Nós assistimos em rede nacional o comportamento inaceitável que nós estamos repudiando publicamente nesta CPI, em TV aberta para todo o estado de São Paulo. Nós estamos repudiando o comportamento adotado, não é, pelo advogado, pelo promotor de justiça, pelo juiz que conduziu aquela audiência, expondo de forma humilhante, degradante, vexatória, constrangedora, que causou a todos nós repulsa, aquela jovem naquela audiência, que permaneceu ali em situação completamente vulnerável, indefesa. Na sequência, a palavra foi passada para o reitor do Centro Universitário FEI, Dr. Gustavo Donato. A instituição, que é voltada à área de administração, engenharia e tecnologia, tem 6.000 pessoas, entre alunos, docentes, administradores e funcionários, divididos em 2 campi. O combate à violência começa na recepção aos alunos, com a entrega do manual disciplinar, com informações do comportamento dentro da instituição e os canais de denúncia, como o Fale Conosco, o WhatsApp, a pastoral universitária e a assistência social. Os casos mais graves são recebidos diretamente pela reitoria. Como nós instruímos os processos disciplinares quando eles ocorrem, qualquer que seja a natureza? Existe essa comissão disciplinar que eu mencionava, ela é constituída por 3 membros, são 3 membros que são professores em dedicação integral à escola, amplamente experientes e que têm essa capacidade de acolhimento. Ela é despachada, o processo, quando nós recebemos a manifestação, que tem alguns casos, ela é recebida da vítima ou de alguém interessado na apuração, outros casos ela é feita de maneira proativa, por meio do mapeamento das redes sociais e também da nossa avaliação continuada, por meio da comissão própria de avaliação que nós temos. Nós criamos o processo disciplinar e o reitor, no caso, despacha para essa comissão, que faz todas as oitivas, todos os processos são documentados dentro do nosso sistema de informação, com todas as provas, todos os depoimentos, e depois eu recebo, como reitor, uma recomendação de despacho que tem todo o disciplinamento, a tipificação, a recomendação de conduta, se nós devemos agir por meio de advertência, se nós devemos cogitar uma suspensão, ou eventualmente, em casos graves, até eventualmente uma expulsão. Mas o mais importante é o caráter educativo, o acolhimento e todo o bem-estar da nossa comunidade que nós temos felizmente conseguido. A universidade criou um aplicativo para registro de presença dos alunos, mas também dá a possibilidade de denúncia de irregularidades. Outra medida rigorosa adotada pela universidade é a proibição do trote dentro e fora da universidade. A criação de um NAI, um Núcleo de Acolhimento e Acompanhamento dos Estudantes, que fará, no fundo, o mesmo tipo de trabalho que nós fazemos hoje, mas sendo ainda mais facilmente identificado pelo estudante como um local centralizado para que ele seja acolhido, ouvido e que a sua demanda seja devidamente dirigida. Na sequência, a advogada conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Marina Ganzaroli, falou da participação que teve na CPI dos trotes universitários que aconteceu em 2015 na Assembleia Legislativa. À época, ela comentou que, como estudante da USP, era muito procurada por outras alunas que relatavam casos de violência sexual. Ela criou, então, o primeiro coletivo feminista para receber esses relatos. Algo que não possuíamos também em 2015 eram os canais unificados de denúncia. Algumas universidades possuíam e-mails de ouvidoria ou algo do tipo, mas a grande maioria delas não possuíam comissões específicas, não possuíam regramentos específicos para o enfrentamento dessas violências, e isso também, imagino que
as nobres deputadas e os nobres deputados tenham acompanhado isso aqui ao longo dos depoimentos, muitas universidades já possuem hoje resoluções, provimentos e até mesmo códigos de ética, ou mesmo a incorporação desse tema dentro dos seus regimentos internos, tratando de forma específica de violações sexuais, de condutas sexuais inadequadas e mesmo agressões sexuais, como, por exemplo, o estupro. A doutora Mariana Ganzaroli questiona os canais de denúncia nas universidades e de que os processos são tratados por advogados administrativos e não especialistas em violência sexual. Em um caso na USP, uma vítima de estupro precisou fazer seu relato por 9 vezes durante a investigação. Lá, me parece que se entende o inverso do que se entende aqui. Lá, o interesse das universidades é o seguinte: precisamos apurar o mais rapidamente esse incidente de violência dentro do nosso campus. Por quê? Porque o passivo jurídico, a preocupação da procuradoria da universidade é: uma aluna sofreu uma violência sob o nosso cuidado. E isso é gravíssimo. Aqui me parece que a preocupação é: se eu punir esse aluno e não for mesmo verdade, esse aluno vai processar a universidade. A conselheira da OAB São Paulo ressalta que as universidades precisam se posicionar, porque pesquisas mostram que o abusador vai repetir seu crime se tiver oportunidade para isso. A deputada professora Bebel, do PT, fez uso da palavra. Poderíamos dizer, Marina, que a violência contra as universitárias está relacionada ao machismo estrutural? Quando dizemos que a violência sexual no Brasil que são 180 estupros por dia, e 70% dos estupros cometidos no Brasil são contra menores de 17 anos, 50% são contra menores de 13 anos, né, a gente pode afirmar com a certeza científica algumas características da violência sexual e por que ela acontece. Qual é a raiz da violência sexual? É, de certo, essa desigualdade de poder entre homens e mulheres, que também se reflete dentro da universidade, né? Então, o fato de que temos em vários cursos um corpo discente de metade de mulheres, metade de homens, às vezes cursos com mais mulheres do que homens, mas quando você sobe nas estruturas de poder da universidade, o número de mulheres diminui, né, nas coordenações, nas chefias de departamento, nas reitorias, né, nas coordenações de pesquisa, nos grupos, né, de trabalho, nas instâncias de decisão, nas instâncias decisórias da estrutura administrativa da universidade, no conteúdo programático, né, na sala de aula, nos autores exigidos no vestibular. Então, quando a gente pensa, né, nessa desigualdade entre homens e mulheres, ela se reflete em todas as esferas. Na sequência, os questionamentos do deputado Tenente Nascimento, do PSL. Nós aprovamos por unanimidade o Patrulha Maria da Penha, que é uma lei da minha autoria, em que ela visa a Secretaria de Segurança Pública para ter uma patrulha de multiprofissionais, ou uma viatura, uma guarnição de multiprofissionais, como assistente social, policial feminina, policial masculino e também jurídico e social. Então, eu vejo aí que o jurídico está atento e nós vamos precisar muito do apoio da OAB para que isso realmente tenha maior efetividade. E alguns municípios já estão sendo implantados e está tendo um resultado altamente satisfatório. A presidente da CPI questionou sobre a segurança durante os Jogos Universitários. A FEI participa de jogos, os jogos universitários, né, que muitas universidades costumam participar. Se a FEI participa de jogos universitários e se há algum acompanhamento por parte da universidade a respeito deste tema da violência sexual contra universitárias durante este período de jogos. Nós contamos com a ajuda de um grupo de estudantes que compõem a nossa atlética para que também sejam os nossos olhos dentro desses eventos quando eles são fora
das nossas instalações. Quando ocorre nas nossas instalações, nós temos um centro chamado de CVDRL, Centro de Vivência, Recreação, Lazer, Esportes, etc. Lá nós temos coordenações, uma coordenação específica, uma assessoria, que acompanha os jogos e faz todo o disciplinamento disso. Inclusive, para se ter uma ideia, quando nós promovemos jogos nas nossas instalações, nós contratamos e pagamos os juízes e os profissionais que participam da organização para que nós tenhamos o bem-estar da comunidade acadêmica. É interessante, talvez, né, fazer que as universidades, assim como o digníssimo reitor, professor Gustavo Donato trouxe, exijam isso, né, dos seus centros acadêmicos, das suas atléticas. Olha, vocês estão tendo um cuidado de capacitação dos profissionais que vocês estão contratando? Porque quando a atlética vai contratar a empresa produtora de eventos, ela pode pedir isso. Ela pode dizer, vocês, produtora de eventos, se acontece um estupro nesse evento, nessa festa de formatura, essas festas de formatura também, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, vocês estão prontos para responder? O pessoal terceirizado está capacitado? A equipe está capacitada de produção? Então, essas são perguntas pertinentes a serem feitas, inclusive, por parte das universidades.